Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. A gente, aguardando um pouquinho que o pessoal está entrando aí, a gente vai estar iniciando, a partir de hoje, a nossa lição de Escola Bíblica Dominical, né? A gente está passando esse tempo aí de coronavírus, mas é um tempo diferente para a gente, como Igreja do Senhor. Para toda a sociedade tem sido um tempo diferente. É um tempo da gente inovar algumas coisas, né? A gente tem transmitido aqui na igreja o nosso culto online e agora vamos também passar a ter a Escola Bíblica Dominical aos domingos às 10 horas da manhã. A primeira Escola Bíblica Dominical aqui da igreja online, como tivemos os primeiros cultos totalmente online também. É um momento de mudança para nós da igreja. Nós pedimos a Deus que esse tempo seja breve, mas enquanto ele durar, nós vamos adotar algumas medidas, diferentes para a igreja, que permitam os irmãos, na medida do possível. A gente sabe que nem todos os irmãos conseguem, mas que permita que os irmãos estejam, de alguma forma, participando das atividades que a igreja tinha quando estava se reunindo aqui no templo. Hoje a gente vai iniciar o primeiro estudo, da lição, a primeira lição do trimestre, né? Nós não recebemos a revista em papel, nós recebemos a revista apenas de forma digital e por isso nós vamos ter que transmitir, A gente mandou para os irmãos da igreja aí a revista, para os irmãos baixarem. Então os irmãos que baixaram já estão com a revista e podem ir acompanhando aí os estudos, É uma revista muito rica, uma revista que fala do apóstolo Paulo, Sua conversão, a sua trajetória, a sua história, Depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo talvez seja o maior evangelista que nós já tivemos na face da terra, Jesus Cristo teve sua importância ímpar, por ser o Salvador, por ser o próprio Deus. E o apóstolo Paulo foi o que foi mais usado para difundir o evangelho, principalmente para nós, que não somos judeus. Os demais discípulos ainda pregavam para os judeus até que o apóstolo Paulo se convertesse e Deus tivesse dado esse ministério a ele. Depois os outros discípulos também acompanharam. Mas de início o apóstolo Paulo foi o grande pregador dos gentios. A gente vai começar a nossa lição. O texto base da lição está no livro de Atos. Algumas partes da lição nós vamos ler, outras partes eu vou fazer algumas observações, considerações, e muito da lição nós não vamos ler, porque nós não vamos ficar aqui lendo tudo que está aqui. Mas as coisas interessantes que eu estudei eu vou estar trazendo para os irmãos. E a gente vai iniciar, queria pedir que você abrisse a sua Bíblia já, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. 9, de 1 a 6. Abra a sua Bíblia aí, você que está em casa, você que está próximo da sua Bíblia. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. É o texto que fala sobre a conversão do apóstolo Paulo, que naquele tempo ainda era chamado de Saulo, Saulo de Tarso. Vamos lá? O título da nossa lição é a conversão que mudou a história, A conversão de um homem diferente, de um homem ímpar. Mas a gente, antes de ler o texto, a gente vai orar, pedindo a Deus para Deus nos abençoar nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Deus, porque tu nos deste saúde. Te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus de amor, porque Tu és um Deus fiel, Deus, porque Tu nos deste a oportunidade de, nessa manhã, mesmo que distante, compartilhássemos, Deus, das bênçãos da Tua palavra. Nós pedimos pela lição que será estudada nessa manhã, que possa falar profundamente aos nossos corações, Senhor Deus, e que nós possamos aprender um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo, e mudar um pouco também a nossa vida para que possamos viver mais para a Tua causa, Deus. Abençoa-nos nessa manhã, tire toda a dúvida do coração, fala-nos, Deus, com o Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus, amém. Então vamos à leitura aqui
né, do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 6. O texto diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, é só uma explicação aqui, o caminho era como eram chamados os cristãos daquele tempo, né? Pela palavra que Jesus tinha dado, eu sou o caminho, né? A verdade e a vida. Então, ele estava buscando achar os que pertencessem ao caminho, né? Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Aqui conta um encontro do apóstolo Paulo, que na época ainda era Saulo, com Jesus Cristo, né? Ele tem um encontro, uma conversão um tanto quanto diferente, uma conversão ímpar, né? Mas uma conversão que mudou a história, como diz o título da nossa lição. Eu vou estar lendo apenas aqui a introdução e depois nós vamos começar a passar para a lição. Atos 9, de 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o caminho, né, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O até então desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo crucificado, que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra seu estado emocional, respirando ainda ameaças, né? Um homem contra Cristo e termina com ele pregando. Um homem dominado por Cristo, o caminho não morrerá, a perseguição não o abaterá. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. E isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com mente e coração aberto, caminhamos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência, né? Então essa introdução da nossa revista, essa introdução da nossa lição, ela traz para a gente alguns conceitos que a gente ainda vê nos dias de hoje, né? Quantos dos que nós conhecemos que eram perseguidores do Evangelho, né? Quantos que nós conhecemos que eram perseguidores de Cristo e até perseguidores da igreja, né? Quantos falavam da igreja, falavam mal, criticavam a igreja e queriam distância da igreja, mas que de repente também, assim como o apóstolo Paulo, tiveram um encontro com Cristo, né? Essa introdução ela traz para nós que a experiência do apóstolo Paulo, a conversão dele, ela continua acontecendo da mesma forma nos dias de hoje. Ou seja, muitos dos que perseguem a igreja, daqui a pouco estarão nas nossas fileiras, estarão na pregação do Evangelho. É muito comum, né, as pessoas que têm aversão ao Evangelho, elas daqui a pouco terem um encontro com Jesus, né? Isso continua acontecendo. E isso traz uma esperança para nós, como igreja, como servos do Senhor, né? Nós precisamos ter essa esperança, nós precisamos entender que vale a pena continuar pregando o Evangelho, vale a pena continuar orando, porque até pessoas que nós, às vezes, com a nossa humanidade, achamos
que não vão se converter, elas podem vir a ter um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo pediu carta aos sacerdotes para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, para prender os cristãos, né? E ele tem um encontro com Cristo, né? A gente às vezes desanima de pessoas por muito menos pessoas, porque às vezes tem alguns vícios, porque às vezes tem algumas atitudes que não condiz com aquilo que nós achamos correto ou com aquilo que Deus deixou para nós, e nós achamos que aquela pessoa nunca vai se converter. Mas na verdade há esperança para todo mundo, né? A vida do apóstolo Paulo, ela nos mostra isso. Então eu queria nessa manhã, primeiro parte aqui da introdução, eu queria que você guardasse isso. As conversões de pessoas que são avessas ao evangelho, elas continuam acontecendo. Nós não podemos deixar de pregar, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de orar para que essas pessoas se convertam, porque algumas delas vão ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E nós vamos para o tópico 1 da lição. O tópico 1 da lição fala o seguinte: a infância de um menino judeu, né? A infância do apóstolo Paulo, né? Eu fiz algumas anotações aqui, eu não vou ler tudo para a gente não ficar muito preso a isso. Diz o seguinte, né? O apóstolo Paulo, assim como todo menino judeu, provavelmente, né, segundo a cultura judaica, ele foi alfabetizado aos 5 anos, aos 6 anos ele foi para a escola rabínica, ou seja, ele foi estar com um rabino, né, para ser instruído por esse rabino. Aos 10 anos ele foi instruído na lei oral, para que tudo tivesse sido gravado dentro dele, para que ele tivesse, com toda aquela cultura judaica dentro dele, ele começou a aprender oralmente, para que ele não dependesse de papel, para que ele não dependesse de Bíblia, né? E aqui, nesse primeiro tópico, eu vou ler para a gente a partir do segundo parágrafo, que é interessante, que diz o seguinte: entre os 13 e 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido em Tarso, isso é a palavra do Paulo, tá? Da Sicília, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande e sábio rabino judaico, conforme a precisão da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Lá estudou com Gamaliel, o mesmo de Atos 22, 33 a 40. Né? Gamaliel dá um bom conselho lá em Atos 22. Que alguns dizem ter sido cristão oculto. Paulo tinha uma irmã morando na cidade. Hospedagem não teria sido problema. Então o que acontece? Aos 13 anos, depois de passar pela alfabetização, pela escola rabínica, pela instrução oral, aos 13 anos ele é enviado para ficar com um rabino chamado Gamaliel. Gamaliel foi um grande homem de inteligência judaica que deu uma palavra lá quando se perseguia os cristãos, né, uma palavra interessante. Gamaliel falou: olha, vamos deixar esses homens soltos, não vamos prendê-los, não vamos açoitá-los, porque já surgiram alguns homens antes deles, né? Se a gente agir e eles forem de Deus, a gente está lutando contra Deus. Mas se não forem de Deus, o que eles estão pregando vai acabar. Essa foi a palavra de Gamaliel, né? Uma palavra muito inteligente. Então Paulo estava sendo instruído aos pés desse homem, né? Esse primeiro tópico que fala da infância de Paulo, né, que era um menino judeu, ele traz algumas lições para nós, né? De cunho principalmente de conhecimento. Os judeus, né, Paulo era um fariseu, os judeus eles tinham muito no sangue a questão do estudo, né? A questão de conhecer as escrituras sagradas, de saberem quem era o Deus deles, de saber o que acontecia na lei, de saber o que eles tinham que seguir, né? Paulo começou com 5 anos a ser alfabetizado, que é o normal, com 6 foi para a escola rabínica, com 10 foi instruído na lei oral, de 13 a 16 foi ficar com o rabino de perto, né? Para aprender tudo sobre a cultura judaica, tudo sobre o Deus dos judeus, tudo sobre as suas leis, né? Isso é um alerta para a gente como igreja do Senhor. Muitas vezes a gente não passa com coerência ou não passa com afinco ou não
incentiva aos nossos meninos, jovens, adolescentes, né, de 5, 10, 15 anos, a estudarem a palavra, a saber quem é Deus. Esse primeiro tópico sobre a infância do apóstolo Paulo, o quanto ele estudou, traz para nós uma responsabilidade de que nós precisamos ensinar mais a Bíblia, ensinar mais quem é o nosso Deus, ensinar mais quem é Jesus para as nossas crianças, né? As crianças precisam ter conhecimento para se prepararem para o que vão viver lá na frente. O apóstolo Paulo foi instruído debaixo de toda a lei judaica. E nós precisamos instruir as nossas crianças debaixo de toda a lei do Senhor. Nesse tópico ele faz essa referência aos estudos que Paulo teve, e a gente precisa também avançar, né, como igreja do Senhor, em relação aos estudos, escola bíblica dominical, né, procurar o melhor material, né? Às vezes a gente coloca os adolescentes e jovens para estudar na mesma lição dos adultos e às vezes não tem nada a ver com a faixa etária deles. Então a gente precisa ter alguma sabedoria e dar importância para a questão do estudo, porque é o estudo, é o conhecimento que eles vão adquirir aqui na igreja, que eles vão levar quando eles estiverem lá fora, estiverem com seus amigos, em seus ambientes de colégio, em seus ambientes de trabalho futuramente. Então, nós precisamos, como igreja, preparar, né? Assim como Paulo foi preparado pelo judaísmo, nós precisamos preparar as nossas crianças, né? Paulo, por ter sido preparado pelo judaísmo, ele era um homem zeloso com a lei e zeloso com Deus, né? Muitas vezes a gente critica muito o Paulo pela perseguição, né? Mas Paulo estava preocupado com os do caminho, com os cristãos. Por quê? Porque era uma coisa nova. E Paulo, por conhecer a lei, o apóstolo Paulo, por ter sido instruído aos pés do rabino, do Gamaliel, ele sabia tudo da lei, sabia tudo que aconteceu no Velho Testamento, sabia toda a prostituição do povo em relação à religião, né? Que o povo, às vezes, acabava seguindo outros deuses, né? E isso causava muito desconforto a Deus, e Deus castigava até o povo por causa disso. E aí eles estão vivendo um momento em que o Deus é um Deus único. E aí surge uma seita, né, para eles, chamada os do caminho, pregando um outro Deus, pregando um Cristo. Então eu acho que no coração dele, por saber tudo que o povo tinha sofrido no passado, no coração de Paulo e dos judeus daquela época, eles entenderam que o povo ia acabar se prostituindo de novo espiritualmente, ia passar a seguir outros deuses, outras coisas, né? Já tinha o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, e aí surgiu um tal de Cristo, um Jesus, que eles não sabiam bem quem eram, né? A gente sabe que toda a profecia de Cristo também está no Velho Testamento, mas os judeus e o apóstolo Paulo não entenderam que Jesus era o Cristo, era a promessa de Deus, né? Então ele estava tentando zelar para que o povo permanecesse servindo a um único Deus, que era o Deus deles do Velho Testamento, né? Eles não conseguiram ver, né, que Jesus já tinha vindo à Terra para salvar todo aquele que nele crê. Tá bom? Então a gente vai passar agora para o tópico 3, que diz o seguinte: o tópico 3 fala de quem era, tópico 2 na verdade, né? Foi a introdução, tópico 1, agora o tópico 2. Quem era Paulo, né? Paulo, quem era esse homem que mudou a história? Quem era esse homem que fez diferença, né? A Bíblia fala que Paulo era judeu de nascimento, romano de cidadania, fariseu por religião, porque ele pertencia aos fariseus, né? Foi criado aos pés do Gamaliel, que também era fariseu, e servo de Deus por conversão, né? Eu vou ler um pedacinho aqui do texto que diz o seguinte, no finalzinho lá desse segundo tópico, diz o seguinte: extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo o seu cabedal a serviço de Jesus. No dizer de John Stott, né, Paulo era um homem intoxicado de Cristo, né? O mundo deve muito a esse homem.
que Ronda denominou de o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio para a nossa fé, né? A vida do apóstolo Paulo é um desafio para nós. Ele era judeu de nascimento, romano de cidadania, fariseu de religião ou por religião e servo por conversão. Tem dois textos da Bíblia que eu queria ler, que está em 1 Coríntios 15, 9 e 10. Esse é o primeiro texto, que sintetiza um pouco quem era o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo, né? Isso aqui mostra um pouquinho sobre quem era o apóstolo Paulo, né? Ele começa falando, pois eu sou o menor dos apóstolos, e ele termina falando o seguinte, sou o que sou, a sua graça para comigo não foi inútil. Quer dizer, tudo que ele foi pela graça de Deus. Ele é um apóstolo, ele chega a falar que ele é o pior dos pecadores, né? E aqui em Gálatas 2:20 diz o seguinte, Gálatas 2:20 é um outro texto muito bonito que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Né? O apóstolo Paulo ele fala que ele vive, não mais ele, mas que é Cristo que vive nele. Como é difícil, né, para a gente que é cristão entender que Cristo que precisa viver em nós. Ele fala aí, a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. E aí ele fala por que ele vive essa vida. Ele fala o seguinte, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, o sacrifício de Cristo para a vida de Paulo valeu a pena. Não foi deixado de lado. Paulo entende isso, né? A vida de Paulo, ela traz alguns conflitos para a gente que é cristão, pela forma que ele viveu. Ele se entregou totalmente a Cristo, ele se dedicou totalmente a isso, né? O apóstolo Paulo, ele é um exemplo que as escrituras deixaram para nós, né? Vamos ao tópico 3. O tópico 3 aqui ele trata a transformação, né? A transformação do apóstolo Paulo, né? De perseguidor a apóstolo. A palavra diz o seguinte, né? A palavra diz que, eu vou ler novamente esse texto de 1 Coríntios 15, versículo 9, que também tem a ver com essa transformação. Ela diz o seguinte: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha a transformação do apóstolo Paulo nesse versículo. Ele fala o seguinte: olha, eu sou apóstolo, mas não sou merecedor de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Quer dizer, de perseguidor a apóstolo. Uma transformação incrível na vida do apóstolo Paulo. Essa transformação do apóstolo Paulo traz algumas afirmações para nós. A primeira é: quem encontra Jesus nunca mais será o mesmo. Se você conhece alguém que encontrou Jesus e continua a mesma pessoa, tem algo errado, irmãos. Quem encontra a Jesus nunca mais será o mesmo. E uma outra afirmação que nós podemos fazer com a transformação de Paulo é o seguinte: quem encontra Jesus e se entrega totalmente a Ele, vai ser usado para fazer grandes coisas. Né? Às vezes as pessoas falam que tem um encontro com Cristo, mas não se entregam como o apóstolo Paulo se entregou. Não se dão totalmente. Então essas pessoas, elas não são usadas para fazer grandes coisas. Como é bom quando a gente se sente usado para fazer grandes coisas.
Como é bom quando a gente faz coisas que a gente não imaginava que poderia fazer e, na verdade, que não temos capacidade para fazer, mas que pelo poder de Deus nós conseguimos, né? Como é bom a gente se entregar depois que a gente tem um encontro com o Senhor. Eu vou ler um trechinho aqui dessa parte 3, que diz o seguinte, né? Bem lá no final está escrito o seguinte, é um comentáriozinho do autor da revista que eu achei muito interessante para a gente. Ele diz o seguinte: ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. O dono daquela voz o amava. Está falando aqui da parte de quando ele se converte, né? Que Jesus fala para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está falando desse encontro dele com a voz do Senhor. Na verdade, o que o autor falou eu achei muito interessante, muito bom para a gente. Ele fala o seguinte, ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. Ou seja, Paulo odiava Jesus sem conhecer. E Jesus era o dono daquela voz que estava falando com ele. Mas o dono daquela voz o amava. Isso é uma frase interessantíssima que o autor deixou para nós. Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. Odiava sem conhecer. Às vezes a gente, como ser humano, acaba odiando algumas coisas ou algumas pessoas, né, em termos de não gostar, né? Não vou nem ao extremo do ódio, porque Paulo tinha ódio e a gente às vezes não, mas às vezes a gente não gosta de alguém mesmo sem conhecer quem é a pessoa, né? E talvez aquela pessoa goste de nós. A gente tem que ter cuidado, né? Paulo odiava o Senhor sem conhecê-lo, mas Deus já o amava. Continua dizendo assim, Paulo pergunta, aí é o versículo, né? Quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus a quem você persegue. Que impacto, né? Que choque. Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo, que agora o alcançara e derrubara. Jesus era real, estava vivo e Paulo o perseguia, caçava seus seguidores. Mas o grande caçador dos céus o alcançou, né? É mais algo interessante que a gente pode tirar para as nossas vidas, né? Na verdade, quando Jesus fala com o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, eu sou Jesus a quem você persegue. Na verdade, o que Jesus está falando? O apóstolo Paulo não estava perseguindo os servos dele, os do caminho, estava perseguindo o próprio Cristo. Então você que já serve a Deus, se você acha que você está sendo perseguido em algumas situações, na verdade, estão perseguindo o seu Deus, estão perseguindo o seu Cristo. Você não precisa se preocupar, né? Nós que somos servos de Deus não precisamos ter nenhuma preocupação, não precisamos ficar em crise para defender Cristo, para nos defender, porque na verdade estão perseguindo o nosso Senhor, estão perseguindo Cristo, estão perseguindo Deus. A palavra de Jesus para Paulo nos afirma isso, ele fala assim, eu sou Jesus a quem você me persegue. Quando Paulo pensava que estava perseguindo os da seita, né, que eles achavam que era seita, os do caminho, os cristãos, ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio Cristo. E nós chegamos aqui agora ao final, né, da lição. O último ponto diz o seguinte: Paulo tinha disposição para o serviço, né? Eu vou estar lendo uma parte aqui do texto e depois vou fazer um comentário sobre ele. Fala o seguinte: segundo parágrafo, você que quer acompanhar aí, quem é automaticamente convertido tem como desejo principal fazer uma coisa para seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Vou dar uma parada aqui, porque esse texto é muito interessante, é muito rico para nós, né? Eu vou falar de duas coisas aqui. A primeira é que o amor de Cristo nos constrange, né?
O apóstolo Paulo falou, pois o amor de Cristo nos constrange, né? Nos faz estar pronto para o serviço, nos faz estar disposto, disponível. E eu quero deixar uma palavra para você, você que já é convertido a Cristo e ainda não está disponível para o serviço, você ainda não está sendo constrangido pelo amor de Cristo, pelo sacrifício, pelo sangue derramado, né? Nós precisamos ter isso no coração, nós precisamos ser gratos pelo que Deus fez e estar disponível para o serviço. Nós não podemos viver um evangelho mais preocupado com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus, né? Eu sei que a gente precisa estudar, trabalhar, né? Se formar, correr atrás de coisas que vão nos dar algum conforto nessa vida, mas nós não podemos deixar de lado o evangelho. O evangelho é o principal, né? O apóstolo Paulo fala assim, o amor de Cristo nos constrange a servir, né? Paulo é um exemplo de serviço. Paulo abandonou tudo para servir a Cristo. A gente não está pedindo para ninguém fazer isso, né? Porque a gente vive num outro tempo. O nosso chamado é diferente, mas nós precisamos ser disponíveis para o evangelho, seja para fazer o que for. Às vezes você não tem dom para falar, para pregar, não tem dom para tocar um instrumento, não tem dom para lavar uma louça, mas tem dom para fazer outras coisas na igreja. Você sempre vai ter dom para alguma coisa. Basta você estar com o coração constrangido, entendendo o que Cristo fez por você. Uma outra coisa que o autor fala que eu achei interessante é o seguinte, muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Na verdade, nós vivemos uma geração de entretenimento. Infelizmente, a palavra do autor tem razão na vida de alguns dos nossos irmãos. Tem gente que está em busca de entretenimento, né? E isso faz com que muitas igrejas comecem a caminhar por esse lado, de dar entretenimento às pessoas, né? De dar o que elas estão querendo, de cuidar delas. Na verdade, a igreja está aqui para amar, né, as pessoas, nós nos amamos uns aos outros, mas nós não podemos querer só ser cuidados, só ser amados, né? Nós não podemos querer só chegar na igreja e está tudo pronto, né? Tem um culto, tem o seu entretenimento, em igrejas que trabalham com isso, tem as suas festas. Nós não precisamos disso, nós precisamos é servir ao Senhor. Nós fomos chamados para ser servo. Eu vou dar uma continuidade aqui na leitura, que diz o seguinte: uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu o exemplo, o próprio Jesus fala, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate de muitos, né? É uma palavra de Jesus, né? A gente não está aqui para servir na casa do Senhor, a gente não tem um encontro com Cristo para ser servido, a gente tem um encontro para servir. A gente não está aqui para ser servido. Isso é bom, essa lição trazer isso para nós, né? Lembrar isso aos nossos corações, que às vezes a gente quer ser só servido, mas na verdade a palavra nos diz o seguinte, vocês se converteram para ser servo, né? Cristo falou, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se Cristo não veio para ser servido, se veio para servir, imagina a gente, que não fez nada, né? Que não morremos na cruz por ninguém, que não salvamos a vida de ninguém. O nosso Salvador veio a essa terra para servir. Você foi chamado por Cristo para servir. Se você ainda não está servindo na igreja, busque servir, busque fazer algo, busque se colocar à disposição, porque Deus nos chamou para servir, não para ser servidos. Se a gente estiver na igreja, se a gente estiver no evangelho, no cristianismo, querendo ser servido, a gente está indo contra aquilo que Jesus nos ensinou, contra aquilo que Paulo viveu, né? A gente encerra aqui o quarto tópico da nossa lição e tem para pensar e agir. Eu vou estar lendo para vocês e a gente vai estar encerrando totalmente a nossa lição. Para pensar e agir, o primeiro tópico, primeiro ponto 1 diz o seguinte: nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Não deixemos de orar por pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limites para o poder de Jesus, né?
Item 1 aqui, não podemos deixar de orar, não há limite para o poder de Jesus, não existe coração duro para Deus. Se Deus quiser, Deus quebra, né? Deus fala, Deus molda. Então, nossa função é continuar pregando a palavra e orando. Item 2 aqui, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona nossa vida, ou seja, a conversão muda a história, muda a vida, né? Se a pessoa se converteu e continua a mesma, infelizmente não é conversão. Porque a palavra diz e nos dá exemplo que a conversão muda as vidas, muda as pessoas. Nós precisamos ser mudados pela conversão em Cristo Jesus. E o item 3 diz: quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? É uma pergunta que está fazendo aqui, né? Se é convertido, aí exclama, sirva. Quer dizer, a conversão, o convertido, ele serve a Jesus, ele serve a Cristo. Não pense que você está servindo às pessoas, não pense que você está servindo aos diáconos, não pense que você está servindo à igreja, ao pastor. Você estará servindo a Jesus, você estará se dedicando a Jesus. Não busque vida fácil, prazerosa na igreja. Não busque aqui na igreja ou em qualquer outra satisfazer os seus desejos. Não foi para isso que você foi chamado. Se você está buscando isso, você está buscando errado, né? Você é convertido, eu vou terminar com isso. Sirva, né? Seja como o apóstolo Paulo. Amém? Nós vamos estar orando aqui. Eu quero agradecer a você que participou dessa primeira lição da Escola Bíblica Dominical. No domingo que vem, às 10 da manhã, nós teremos a segunda lição. Outro irmão vai estar dando a lição. Nós temos alguns irmãos que são professores de Escola Bíblica Dominical. Eles estarão dando as lições aos domingos também, como eu estarei. E o desejo é que a gente esteja juntos nesse horário, enquanto durar essa pandemia, né, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, tá? Hoje, às 19h30, nós teremos o nosso culto online, o nosso culto ao vivo, direto aqui da igreja, né? Esteja com a gente orando, cultuando, adorando ao Senhor. Eu nunca te convido para estar vendo o culto, mas para estar cultuando conosco, né? Pegue sua Bíblia, fique com ela, leia os textos, adore com o pessoal do louvor e medite na palavra que vai ser pregada hoje às 19h30, né, direto da página da igreja. Nós vamos orar encerrando essa primeira lição. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela vida do apóstolo Paulo. Te agradecemos pelas lições, Deus, que ele traz para nós, que trouxe através dessa lição. Te agradecemos pelo escritor, Deus, dessa palavra, aquele que tu separou para redigir a lição para nós, para separar em tópicos, Deus. Muito obrigado pela vida do pastor Exaltino, abençoe o teu servo. Nós te agradecemos porque nós aprendemos, Deus, que nós precisamos mudar com a nossa conversão, Deus. Se tivemos encontro contigo verdadeiro, nós precisamos mudar. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós precisamos servir ao Senhor. Aprendemos, Deus, que o amor que o teu amor não tem limites, que tu podes alcançar qualquer um. Aprendemos que não devemos estar na igreja em busca de ser servido, em busca de prazer, em busca de entretenimento, mas em busca de servir a Cristo, aprender mais de Cristo. Coloque isso nos nossos corações, mude as nossas vidas, Deus. Que cada servo teu aqui da Segunda Igreja Batista em Cordeiro possa estar com o coração que teve o apóstolo Paulo, com o coração disposto a servir, com o coração disposto a fazer a tua vontade, Senhor. Abençoe os demais irmãos de outras igrejas, abençoe os demais amigos que estão compartilhando conosco nesse momento de lição. Nos dê um domingo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Nós te agradecemos e desejamos um bom domingo para você. Fique com Deus, fique com Jesus Cristo.